Boa tarde, pessoal, todos me ouvindo? Fala, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago. Eu sou mestrando em engenharia biomédica, tá? Pela UFABC. Lá a gente desenvolve a linha de pesquisa em biomecânica, reabilitação e tecnologia assistiva. Atualmente eu sou técnico de laboratório da rede FabLab Livre SP. E atualmente a gente vem trabalhando em toda essa linha da manufatura aditiva, fabricação digital, tudo em prol da comunidade e sempre em busca de suprir alguns anseios da comunidade e da sociedade em si. Eu vou estar dando início aqui no tema manufatura aditiva. Eu vou dar só uma conferida, ver se está tudo ok aqui. Bom, está tudo ok. Eu vou voltar para o meu modo de apresentação. E o tema que eu trago hoje é a manufatura aditiva aplicada à saúde. Né? O manufatura aditiva em si é uma tecnologia que praticamente ela se baseia no depósito camada por camada de material. E quando a gente fala camada por camada de material, a gente costuma associar diretamente à impressão 3D, que é a tecnologia FDM, que faz toda a impressão camada por camada até obter o modelo final. Mas para esse modelo final estar sendo obtido, a gente precisa do modelo digital. Né? Esse modelo digital é criado num software 3D, e esse software 3D é convergido na extensão que a impressora 3D possa estar imprimindo. Né? E esse processo de impressão 3D, pela complexidade dele, eles nos permite a impressão de geometrias extremamente complexas, que em outros métodos a gente não conseguiria obter com tanta riqueza de detalhes. Até conseguiria em si tá, obter essas geometrias perfeitas, porém, seria um processo muito mais custoso e levaria muito mais tempo para estar adquirido. Daí vem a impressão 3D para facilitar a nossa vida, tanto na indústria, como na saúde e como tantos outros segmentos, na construção civil, que estão fazendo uso para estar explorando cada vez mais os seus benefícios. Essa daqui é uma impressora 3D que a gente possui no laboratório, é uma GT Max. Aqui a gente consegue observar a vista frontal dela, a mesa de trabalho. Temos a vista traseira, que é onde vai todo o seu suporte. E temos a vista superior, onde está localizados os eixos X, Y e Z, que é responsável por todo o movimento do bico injetor. A impressão 3D na tecnologia assistiva. Antes de a gente dar segmento na apresentação, a gente precisa entender o que é tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, como o nome próprio diz, é a reunião de N tecnologias, ferramentas, dispositivos, estudos, áreas de pesquisa, tudo em prol do desenvolvimento da acessibilidade ao portador de necessidades especiais, seja ele uma criança, um jovem adulto ou até mesmo um idoso, que conforme o seu envelhecimento vai tendo a sua mobilidade reduzida. Então, a tecnologia assistiva tem o papel de promover a autonomia
né, a independência desse paciente, desse usuário, e está realizando as suas tarefas diárias, e está elevando o seu grau de autoestima no dia a dia, e está dando uma nova esperança para essas pessoas que, até então, para o mercado, eles não são tão bem atendidos, porque a tecnologia assistiva, se a gente for pesquisar, não tem mercado, contudo, tem demanda. Tem bastante demanda. Se a gente for no SUS, a gente vai encontrar uma fila imensa de pessoas que esperam por uma prótese, por uma órtese, por um dispositivo auxiliar, e às vezes nem sempre é atendida pela autodemanda que o SUS recebe por ser um recurso gratuito, nem sempre ele consegue atender todo mundo. Então, a tecnologia assistiva faz, digamos assim, o uso da impressão 3D para poder estar facilitando, estar suprindo essa necessidade que a área tem para estar atendendo essa demanda dessas pessoas de maneira acessível e de maneira rápida. Aqui tem alguns livros que o ITS Brasil disponibiliza, alguns livros não, alguns estudos, né, alguns artigos publicados e alguns livros também, que disponibiliza para a gente estar se aprofundando mais no assunto, né, na tecnologia assistiva. Quem tiver interesse pode estar procurando, se encontra no site do ITS Brasil. Os dispositivos auxiliares. Como eu estava dizendo, no mercado, dificilmente uma pessoa que sofre de paralisia cerebral vai encontrar um dispositivo auxiliar numa farmácia, no mercado, ou em qualquer outro ramo da nossa sociedade. E, geralmente, uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade, ela precisa passar por uma orientação médica, vai precisar marcar consulta, vai precisar esperar, e esse processo não é um processo rápido, né? Como a gente está falando SUS, né? Nosso contexto aqui é SUS, é um processo longo. Então, muitas dessas pessoas acabam desistindo de fazer uso desse dispositivo, acabam simplesmente desistindo. E com o surgimento da impressão 3D na tecnologia assistiva, esse caminho ele é encurtado. Por quê? Um dispositivo desse como o suporte de caneta, suporte de talher, um suporte de copo, ele é facilmente adquirido através de uma impressora 3D. Aí fala assim, pô, mas impressora 3D precisa ter uma máquina 3D? Não. Hoje em dia, a gente temos os Fab Labs, né? Somos em 13, espalhados em pontos estratégicos de São Paulo, nas periferias, nos centros, e provavelmente essa pessoa que precisa desse dispositivo mora perto de algum desses Fab Labs. E ela chegando com esse arquivo, que esse arquivo ele é disponível de forma gratuita. Né? Se a gente fazer uma breve pesquisa no Google, a gente vai encontrar alguns softwares que são destinados tanto para manuseio de criação de desenhos, como a disponibilização desses arquivos em 3D. Então, um suporte desse é facilmente encontrado. Eu encontrei esse suporte em 5 minutos de busca e encontrei esse suporte. A pessoa com esse suporte baixa esse arquivo, né, e consegue facilmente estar imprimindo em uma rede do Fab Labs LivreSP. E se ela fosse por via SUS, iria demorar um tempão. Acabaria até desistindo. Ou seja, em um dia, né, vamos supor, ela começou a pesquisa de manhã, conseguiu agendar, usou o Fab Lab, e em um dia ela conseguiu resolver o seu problema que vinha se arrastando durante anos. Né? Então, tá aí um dos benefícios que a impressão 3D fornece na tecnologia assistiva. Mas nem todo dispositivo a gente encontra na internet, né? Como esse suporte de talher, a gente não encontra. Tem certos dispositivos que exigem mais um grau de conhecimento, que são para aqueles casos mais graves, aqueles casos de lesões, aqueles casos de acidentes de trabalho, acidente de trânsito, aqueles casos que as pessoas nascem com malformação congênita. E esses casos, geralmente, são as amputações. Tem pessoas que nascem sem o braço, nascem sem a mão, nascem sem os pés. E aí, como essas pessoas vão encontrar esses dispositivos? No SUS, sabendo que é um processo demorado e longo, né? E via particular, uma prótese e uma órtese é muito custosa, porque toda a tecnologia embarcada numa prótese desse tipo,
ela é de fora. O Brasil não tem nenhum segmento, nenhuma referência que forneça essas próteses de forma acessível para as pessoas. Então, a pessoa tem duas opções. Ela vai para a via particular, geralmente a pessoa que tem uma renda melhor, ou ela vai para o SUS, que geralmente ela demora um tempão e nem sempre tem a paciência de esperar. Aqui eu vou apresentar para vocês o MON 3D. O MON 3D, o que ele é? Ele é uma extensão de pesquisa da Universidade da Unifesp, que tem esse papel. Ele é liderado pela Maria Elisete Kunkel, que é a orientadora e coordenadora desse grupo de pesquisa, e ela faz todo esse trabalho de protetização focado nas crianças. Por que focado nas crianças? O SUS não protetiza crianças. Por que não protetiza crianças? Porque a criança tem um desenvolvimento muito rápido. Ou seja, se a pessoa chega no começo do ano para coletar suas medidas, para estar fazendo a aquisição dessa prótese, conforme a média de espera de prótese pelo SUS é em torno de um ano e meio, quando essa criança receber essa prótese, ela já vai estar grande e não vai mais servir nela, porque todas as medidas dela já se modificaram. Então, o MON 3D da Unifesp, ele tem esse papel de estar protetizando as crianças. Mudadinha. A primeira prótese que o MON 3D fez de maneira gratuita, né, foi em 2015, foi um adulto, e aí eles viram toda a viabilidade de estar fornecendo tanto para criança, tanto para adultos. E utilizando a impressão 3D, eles conseguiram parcerias com algumas empresas que se comoveram com a missão e se disponibilizaram a estar fazendo a impressão dessas próteses para estar fazendo para doação. E aí ela conseguiu uma rede de universidades, de empresas, de voluntários, e conseguiu estar atendendo um número cada vez maior de pessoas pelo programa. E vem ganhando muito sucesso. Todo o processo de aquisição até a entrega da prótese, ela passa por um processo criterioso. Como eu estava falando, a amputação não é um caso tão simples de se resolver, porque envolve todo um estado psicológico, todo um histórico da pessoa, se ela já nasceu sem um membro, ou se ela perdeu um membro no decorrer da vida. Então, é toda uma seleção de usuário, é todo um atendimento, é levado em consideração o nível de amputação dessa pessoa, porque tem nível de amputação que o MON 3D não atende, que geralmente é desarticulação do ombro. Eles costumam atender da desarticulação do cotovelo, eles conseguem atender, do ombro eles não têm disponível, certo? Então é tudo feito uma escolha criteriosa, que começa no preenchimento de formulário, que tem uma conversa com o usuário que pretende usar essa prótese para ver se realmente ele quer usar essa prótese, não vai usar uma semana e depois jogar fora, deixar de lado. Tem a aquisição das medidas do membro remanescente, que nesse caso é o poto, né? E a criança, por si só, ela escolhe o modelo. Porque qual que é o legal desse programa? Que geralmente a criança, quando ela é amputada, ela sofre bastante bullying, né? Seja na escola, na rua, e não tem essa aceitação. Aí o que que ela faz? Ela fica reclusa, não deixa de interagir, e o MON 3D, ele vem com esse papel. Eles personalizam a prótese, ou seja, se a pessoa, a criança, escolher por uma prótese do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, da Mulher Maravilha, a criança consegue, porque tem uma customização do personagem para essa prótese ser incorporada diretamente no perfil da criança, para que ela se sinta dona da prótese em si, não apenas um brinquedo. A criança vai fazer o uso dessa prótese, né, de maneira que ela não queira largar mais. Então, a partir desse momento que ela escolhe o personagem, é feita a modelagem, que é a ajustagem de todas essas próteses, é feita a impressão e, em seguida, é feita toda a montagem da prótese. É feito um ajuste, logo a impressão, e logo esses ajustes é feita uma avaliação psicológica e terapêutica. Por quê? Porque precisa ser avaliado o grau emocional dessa criança. Como ela vai se comportar, porque até o recebimento da prótese, ela não tinha nenhum contato, né, com o uso da prótese.
Então, ela é avaliada, ela é orientada, ela é treinada de maneira correta a estar utilizando essa prótese e é feito todo um acompanhamento para saber como que está indo os decorrer do dia, para que essa prótese venha a ser cada vez mais, porventura, feita uma manutenção, se a criança, se por acaso enjoou do personagem, mudar o personagem. Aqui, ó, temos alguns casos que o Mon 3D já atendeu. Temos crianças de todos os lugares do Brasil. Ó, temos prótese do Wolverine, tem uma prótese do Homem-Aranha. A criança escolhe, ela tem livre-arbítrio de escolher dentro daquele leque de opções a sua prótese. Crianças, meninas, sempre prefere por rosinha. E o interessante é que assim que elas pegam as próteses, elas já vão diretamente brincar. A aceitação é rápida. Temos adultos, temos adolescentes também. Os adolescentes, adultos. 2020 ficou meio lento por causa da pandemia, não pôde fazer a presencial, né? Os requerimentos, das medidas, então ficou um pouco mais lento a entrega, mas mesmo assim ocorreu. O grupo tem outras pesquisas também, que não se resume apenas na prótese de acionamento mecânico, tem acionamento mioelétrico, que já é a junção da impressão 3D com a eletrônica e programação, então também é desenvolvido em conjunto com a eletrônica e a programação, também a impressão 3D, para ser concebido prótese que tenha autonomia, que através de sensores ela também possa se mexer. Esse tipo de trabalho é desenvolvido. Temos também para as nenéns, para recém-nascidos, que é a dioplastia. Que geralmente, o que é a dioplastia? É o fêmur deslocado da cavidade do quadril. Geralmente, o ortopedista consegue colocar no lugar, né? O fêmur na cavidade do quadril. Mas quando não, é utilizado o gesso. E eles pesquisando, viram que o gesso é muito agressivo para o recém-nascido, que toda hora está em movimento, toda hora está se mexendo, e muito desconfortável. E aí eles desenvolveram uma órtese de quadril através da impressão 3D, que fizeram uma modificação no estudo e detectaram que é muito mais confortável e muito mais viável usar uma órtese através da impressão 3D. Por quê? Porque ele é mais leve. Ele é mais leve. Colocaram alguns orifícios para a pele do neném respirar, colocaram um orifício para fazer a higienização do neném. Então, esse processo ele está sendo desenvolvido com o Hospital Público de São Paulo, que tem uma forte tendência em substituir o gesso nesse tipo de procedimento. Vai ser uma boa para as mães e para as crianças que não vão sofrer tanto com o gesso. Temos também um estudo sendo desenvolvido que também está usando a impressão 3D, que é a mama, que geralmente as mulheres que perdem a mama, né, através de alguma doença ou através de algum procedimento, é feito todo um escaneamento da mama remanescente dessa mulher e esse escaneamento vai gerar um arquivo em STL. E esse arquivo é transformado em 3D e esse arquivo transformado em 3D ele é impresso. Esse arquivo impresso ele nada mais vai ser do que um molde, né? Um molde. E uma vez o molde feito, é só preencher esse molde com silicone que vira a mama da mulher. Esse processo, esse pesquisa está sendo desenvolvida, algumas mulheres já estão testando essa prótese para ver se é viável, lógico. E também tem algumas mulheres que nem sempre se adequam. E o que é que elas fazem? Elas preferem não usar. Mas como a impressão 3D ela fica quase sempre perfeita, né, na pessoa e de uma forma leve e não tem o custo tão alto assim, a maioria das pessoas costumam adquirir, tá bom? Eu tenho uma prótese aqui mecânica, eu vou dar um exemplo para vocês antes da gente finalizar.
Todo mundo me enxergando, né? Tá. Aqui. Esse é o exemplo de uma prótese 3D. Essa daqui é a nossa impressora 3D que a gente tem no laboratório. Foi mostrada no slide. Exatamente igual. E aqui eu tenho um exemplo de uma prótese. E o sol não vai deixar eu mostrar. Mas aqui, ó, ela é totalmente funcional. Onde ela se move com a abertura e fechamento do cotovelo. E acompanha a criança em toda a sua infância. De uma maneira gratuita e acessível. Que ainda o nosso sistema SUS não consegue atender. Tudo através da impressão 3D. Olha só que benefício. Bacana, né? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu deixo esse espaço para perguntas, algumas dúvidas. E podem ficar à vontade, tá bom?